Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Eu sou o professor Matheus e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso conteúdo sobre o relevo terrestre. Especificamente, hoje nós vamos estudar sobre o relevo do nosso querido Paraná. Só que, pessoal, antes da gente começar a falar do Paraná, primeiro a gente precisa fazer uma revisãozinha sobre o que são rochas e minerais. Isso porque a superfície terrestre, pessoal, ela é composta por elementos. Esses elementos eles vão dar origem a tudo que nós conhecemos. Com a crosta terrestre isso não é diferente. E a crosta terrestre, pessoal, ela é formada quase em sua totalidade por rochas e minerais. Então, a gente tem que saber a diferença desses dois. Como é que a gente difere isso? Pessoal, de uma forma bem resumida, uma rocha, ela nada mais é do que uma mistura, um composto de vários minerais. Esses minerais, eles são elementos químicos da tabela periódica, a sua forma sólida. Por exemplo, esse que eu tenho na minha mão é uma calcita. A calcita, ela é feita de cálcio. Agora, uma rocha, pessoal, ela, dentro dela, vai ver pequenos mineraizinhos. Cada mineraizinho desse é feito de alguma coisa. Nós vamos ter dentro da rocha, por exemplo, sílica, manganês, vai ter alumínio, ferro, titânio, tudo isso misturado. E essa mistura vai dar origem a um tipo de rocha diferente. Então, o granito, ele é um tipo de rocha. O mármore, ele é um outro tipo de rocha. E por que elas são rochas diferentes? Porque dentro delas possuímos vários minerais diferentes. Mas, professor, por que eu preciso saber disso? Bom, é aí que entra a parte interessante. O relevo do Paraná, pessoal, ele é composto em sua totalidade, nosso território, ele vai possuir 5 unidades de relevo diferentes. Nós vamos ter a planície litorânea, nós vamos ter a Serra do Mar, o primeiro planalto, o segundo planalto e o terceiro planalto. Agora, pessoal, o que acontece é o seguinte: cada unidade de relevo do Paraná, ela é única. E por que ela vai ser única? Por exemplo, uma planície, pessoal, ela é um local plano que ela fica na parte mais baixa do relevo. A gente pode falar que uma planície é um lugar plano que começa no início. No início do quê? No nosso caso, é do litoral. Em seguida, nós vamos ter uma serra. Uma serra, pessoal, ela nada mais é do que um conjunto de montanhas ou morros. Como não existe montanhas no Brasil, então a Serra do Mar, ela é um conjunto de vários morros que nós temos. E em seguida, nós temos o primeiro planalto e o segundo e o terceiro. Se nós repararmos, vocês podem notar que um planalto ele está sobrepondo o outro. E por que isso acontece, professor? Bom, isso acontece porque cada unidade de relevo que nós temos aqui no Paraná, ela surgiu, ela se formou em eras geológicas diferentes. E o que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que cada das nossas unidades de relevo, elas possuem de diferença milhões e milhões de anos. Mas, professor, como que isso pode ser possível? Bom, vocês estão vendo aquela parte verde que tem ali? Aquela parte verde, pessoal, ela ocorreu na Era Mesozoica. A Era Mesozoica, se a gente tentar lembrar um pouco da formação do planeta Terra, ela era um período em que nós tínhamos 2 grandes supercontinentes, que é o Laurásia e o Gondwana. O Gondwana, pessoal, ele é esse continente aqui, que era a junção da Austrália, da Índia, da Antártida, da África e da América do Sul. Então, pessoal, o Brasil e a África, eles ficavam um do lado do outro, eles ficavam colados. Quando começou a haver o movimento das placas tectônicas, eles começaram a se mexer, até que eles separaram. Quando eles separaram, explodiu lava para tudo, qualquer lado. E essa lava, ela derramou em grande parte da região sul, da região sudeste e da região centro-oeste do Brasil. Esse derrame, o derrame de Trap, pessoal, ele também é conhecido como derrame basáltico. Por que derrame basáltico, professor? Porque essa lava, ela formou em sua grande totalidade, em sua grande maioria, ela formou a rocha basalto, ok? Então, o que isso quer dizer, professor? Como o relevo paranaense ele foi feito, ele se formou em eras geológicas diferentes, mas
ainda um derrame basáltico, nós vamos encontrar as mais diversos tipos de rocha na nossa região. Na região original, vamos chamar desse jeito, nós vamos ter granitos, xistos, nós vamos ter mármores, nós vamos ter porfólios e assim por diante, até chegar na parte da nossa região, aqui na região metropolitana de Maringá. Aqui, o que se formou principalmente foi essa rocha aqui, que é o basalto. Ela é resultado daquele derrame basáltico que ficou por cima da formação original. E professor, mas por que isso é importante? Isso é importante, pessoal, porque cada rocha ela dá origem a um tipo de solo diferente. Nós somos conhecidos como os pé vermelho. Os pé vermelhos, eles têm esse nome por causa do nosso solo. O nosso solo, ele é essa coisa linda aqui, que é o latossolo vermelho, que nós chamamos de bom grado, de uma maneira carinhosa, de terra roxa, certo? E a terra roxa, ela vem do basalto. Mas professor, se a nossa terra ela é vermelha, porque você falou que o nome dele é latossolo vermelho, por que a gente chama de terra roxa? Bom, isso acontece, pessoal, porque o basalto dentro dele, ele possui uma grande quantidade de magnetita. Magnetita, ela é um mineralzinho, certo? Que ela é um óxido de ferro. E o que acontece quando o ferro enferruja, pessoal? Qual que é a cor que ele fica? Exatamente, ele vai ficar vermelho. Se a gente olhar naquela partezinha aqui, essa parte aqui é a parte mais vermelha, aquela parte que está mais oxidada. Se a gente reparar nela, fiquem olhando fixamente para essa região dali, a região mais vermelha. Se a gente ver, nós vamos notar que ela é basicamente da mesma cor. E por que ela é basicamente da mesma cor? Porque o nosso solo, ele possui muito ferro. E o ferro, quando ele fica na natureza, ele vai ficar vermelho. Tá, professor, mas isso ainda não explica o porquê que nós vamos chamar a nossa terra de terra roxa. Então, o Paraná, ele possui 3 grandes frentes de ocupação. Nessas ocupações, nós tivemos os imigrantes italianos. E vocês sabem como que é vermelho em italiano? É rosso. Só que, assim como no Brasil, eles não falam roxo. Por exemplo, eles não vão falar terra roxo. Eles vão falar terra roxa. Então, em italiano, quando os italianos chegaram e olharam para nossa terra, eles falaram: Nossa, mamma mia, nós temos aqui uma terra rossa. E quando os brasileiros escutaram esse terra rossa, eles ficaram: terra rossa, terra rossa? Pera, mas rossa não lembra muito roxo? Rossa, roxa, 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 roxa. E nós abrasileiramos essa palavra e começamos a chamar ela de terra roxa. E se vocês repararem bem, pessoal, vocês reparam que o derrame basáltico ele ocorreu principalmente no interior? Então, como ela ocorreu no interior dos estados, e essas regiões elas eram focadas principalmente no setor rural, vocês repararam que a gente chama de terra rossa. O que é esse roça? Roça não lembra alguma coisa? Roça, roça, roça. Então, o que é a roça? A roça, ela nada mais do que existe, porque a região de onde surge essa palavra, que vem do italiano, ela acontece no nosso terra roxa, do nosso querido Paraná. Então, pessoal, vamos para a atividade. Não esqueçam de fazer o resumo esquemático da nossa aula de hoje. E muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.